Olá, vamos ler dos escritos do Baal Hassulam, os artigos do Shamat, Shamat 34, o lucro da terra. Perguntas podem ser efetuadas na cab.tv/por, Shamat 34, lucro da terra. Diz o Rabi, de acordo com o Baal Hassulam e a sabedoria da Kabbalah é o método para revelar o Criador neste mundo e como se revela a força superior. Se revela tem que ter uma oposição, uma separação entre o que se tem que revelar e o que está contrário a ele. Por isso o Criador tem que fazer com que a criatura passe por todo tipo de estados opostos, contrários um ao outro. E a criatura tem que se incluir com essas formas. Também a favor e também contra a revelação do Criador. Ver que cada estado na sua vida, da vida da criatura, são em realidade a revelação do Criador, mas apenas em estado de ocultamento e de revelação. E ambos se apoiam e não dá para ser um sem o outro. Então, a criatura começa a identificar que tudo o que passa na vida é o que passou e ele não tinha consciência disso. Mas ele tinha que passar por todos esses sucessos, estados, para que fosse digno de receber a revelação, para que esses dois opostos que lhe sucedem, é para que ele revele que não há ninguém além dele, que ele é o bom que faz o bem. Por isso, a relação correta na sabedoria da Kabbalah começa disso que a criatura pode determinar que tudo que ela sente é o Criador que estabelece isso nele, não há ninguém além dele, e o estabelece como bom que faz o bem, não de acordo com a sensação da criatura, mas a capacidade de dar à criatura de determinar que chega unicamente do Criador, para fazer avançar de forma constante que tudo chega do Criador. E nisso, ele determina que é bom, que é o bom que faz o bem, não de acordo com a sensação material, mas sim de acordo com que o Criador é o bom que faz o bem, porque ele dá as formas opostas nele, para que entre essas formas ele determine a linha do meio entre o bem e o mal, entre a luz e a escuridão, que tudo chega para que ele se impressione dessas formas opostas e determine que ele está acima delas. Em tudo é o bom que faz o bem, que está acima da sensação boa e má da luz
do ocultamento e da revelação. Por isso, aqui começa o cabalista a estar, que desta maneira se relaciona com a vida. Todos os sucessos da sua vida e o que se revela, o que se revelará, e o que foi no passado e no futuro, tudo chega do Criador. O principal que o homem somá-lo à raiz superior, e com isso Israel, Oraita, Kuchibriho na linha do meio. Vamos ver o que o Bahasula nos diz. Shamati 34, o lucro da terra. Mas não é tão simples adquirir adesão com o Criador. Exige um grande esforço e empenho para adquirir a sensação, o sentimento de lei de prazer. Isso implica que tudo aponta para outras coisas e, através dos opostos, pode chegar a perceber a existência do conceito contrário. Portanto, é impossível alcançar algo com plena claridade se não existe algo em paralelo. Por exemplo, é impossível valorizar e dizer que algo é bom se não temos o contrário, assimilando o mal. Ocorre o mesmo com as noções de doce e amargo, amor e ódio, fome e saciedade, sede e saciedade, adesão e separação. Resulta que é impossível chegar a amar a adesão sem antes haver adquirido um ódio pela separação. Para ganhar o grau do ódio, a separação, primeiro deve saber o que a separação significa, do que ele está separado. Então ele poderá dizer que deseja solucionar essa separação. Em outras palavras, nós devemos analisar de que e quem se encontra separado. E depois poderá tratar de emendá-lo e conectar-se com aquele que está separado. Por exemplo, se entende que se beneficiará da união com ele, então poderá assumir e saber o que ele perde ao permanecer separado. O ganho e a perda se medem de acordo com o prazer e o sofrimento. A pessoa se distancia daquilo que causa sofrimento e o detesta. Na medida da distância, depende da medida do sofrimento, já que escapar do sofrimento é uma condição da natureza humana. Deste modo, um depende do outro, ou seja, de acordo com o nível de sofrimento, se esforçará e fará todo tipo de ações para distanciar-se dele. Em outras palavras, os sofrimentos provocam ódio à fonte do sofrimento e, de acordo com isso, se distancia. E disso resulta que o homem deve saber o que é igualdade de forma, para que ele saiba o que ele tem que fazer para chegar à adesão chamada igualdade de forma. De acordo com isso, vai saber o que significa a disparidade de forma e a separação. Graças aos livros e aos autores, que o Criador é bom, que faz o bem, é o bom que faz o bem. Isso quer dizer que a sua providência se manifesta aos inferiores como bom que faz o bem. E é isso que nós devemos crer. Portanto, quando o homem analisa a direção do mundo, começa a examinar-se a si mesmo e aos demais, e ver como sofrem baixo a providência ao invés de deleitar-se, como corresponde ao seu nome, que ele é bom, que faz o bem. Então, lhes resulta difícil dizer que a providência superior é boa,
e benevolente e que imparte abundância. Não obstante, devemos saber que nesse estado, quando não podem dizer que o Criador outorga apenas o bem, são considerados malvados, porque o sofrimento os leva a condenar o seu fazedor. Somente quando veem que o Criador lhes outorga prazer, justificam ao Criador. Assim, os nossos sábios afirmaram ao dizer: quem é justo? Aquele que justifica o seu fazedor. Isso é, aquele que diz que o Criador governa o mundo de forma justa. Deste modo, quando a pessoa sofre, ela se distancia do Criador, porque naturalmente ela começa a detestar a quem lhe doa sofrimento. Em consequência, onde devemos amar o Criador, agora é o contrário, porque começou a odiar o Criador. Porque o homem chega ao ódio ao Criador. E o que o homem tem que fazer para chegar ao amor ao Criador? Sobre isso nos deu a segulá de nos ocupar de Torá e Mitzvot, que a luz ali nos reforma. Ali a luz, tem luz que permite a pessoa perceber a severidade do estado de separação. E pouco a pouco, à medida em que ele vai direcionando e conseguir a luz da Torá, vai nascendo dentro dele um ódio do estado de separação. Começa a sentir a razão que faz que a sua alma estejam separados e longe do Criador. Assim, a pessoa deve acreditar na sua providência, do bom que faz o bem, mas dado que ele está imerso no amor próprio, isso provoca disparidade de forma, porque existe uma correção conhecida como com o fim de doar, chamada equivalência de forma. Somente deste modo podemos receber deleite e prazer. A incapacidade de receber este deleite e prazer que o Criador deseja doar provoca no receptor um rechaço pela situação de separação. E assim, a pessoa consegue discernir um grande benefício na equivalência de forma e começa a ansiar pela adesão. Em consequência, cada forma aponta a outra forma. Assim, todos os descensos através dos quais a pessoa sente a separação são uma oportunidade para discernir entre algo e o seu lado contrário. Em outras palavras, a pessoa deve aprender os benefícios dos ascensos. Do contrário, não poderá apreciar a importância do fato que desde de cima querem aproximá-lo e para ele lhe concede ascensos. Não poderia obter a noção de importância que poderia extrair, como quando a pessoa recebe comida sem ter sentido fome jamais. Resulta que os descensos, que são momentos de separação, produzem a importância da adesão durante os ascensos, enquanto que os ascensos lhe levam a odiar os descensos causados pelos estados de separação. De outro modo, não pode determinar quão maus são os descensos. A pessoa calunia a providência e nem percebe a quem está caluniando. E tem que saber que deverá arrepender-se de tal pecado. Isso se denomina caluniar o Criador. Assim podemos compreender que, precisamente quando se adquire ambas formas, pode discernir a distância entre uma e a outra, como o predomínio da luz sobre a escuridão. Apenas então pode apreciar e considerar o referente à adesão, através da qual se conseguem o deleite e o prazer do plano da criação, que é
seu desejo de beneficiar as suas criaturas. Tudo que aparece ante nossos olhos não é apenas aquilo que o Criador deseja que alcancemos tal como fazemos, já que esses são os caminhos por meio dos quais podemos alcançar a meta na sua totalidade.